Vamos lá, nono ano, segunda semana. Então, unidade temática História Recente, que eu odeio esse termo, mas está aqui. Na verdade, a história contemporânea. Jorge, a tela não tá aparecendo pra mim, não. Oh, esqueci a tela de você. Pera aí que eu vou colocar agora. Vamos se falar. Agora vai aparecer aí pra você. Agora sim. Aí. Objeto de conhecimento. A Guerra Fria, confrontos de dois modelos políticos, Revolução Chinesa, as tensões entre China e Rússia, Revolução Cubana, as tensões entre Estados Unidos da América e Cuba, as experiências ditatoriais na América Latina. Isso aqui é a mesma coisa do número um, mesma coisinha. Se a gente pegar o número um, mesma coisa. Ó. Guerra Fria, confrontos de modelos políticos, capitalista socialista, Revolução na China, tensões entre China e Rússia. Então, basicamente é isso. Só o conteúdo que muda nos exercícios aqui, ó. A Guerra Fria, as ditaduras na América Latina no período da Guerra Fria. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as ditaduras. Então a gente vai entrar num assunto aqui onde pessoas tomam o poder do país e acabam que fazem algumas intervenções políticas. Né? A gente vai estudar isso aqui no texto certinho. A Revolução Chinesa. Então, no caso, nem é ditadura material bonito. Viu? Vou falar para você. E tá errado. Não é ditadura na América Latina, sendo que o tema vai ser Revolução Chinesa. Então não tem nada a ver com isso aqui, ó. Descarta isso. Então, olá, estudante. Nessa semana iremos analisar, discutir, caracterizar e identificar alguns desdobramentos da Guerra Fria em algumas regiões do planeta. Falaremos sobre a Revolução Chinesa e suas consequências para os dias atuais. E sobre a Revolução Cubana e a reação capitalista à mesma que mergulhou a América Latina em severas ditaduras militares. Ele, na verdade, vai relacionar, né? Ele não vai abordar o tema diretamente. Revoluções que abalaram a história da segunda metade do século XX. Então, só para você situar aí, Fran, século XX, 20 menos 1, 19, completo com 01. E vai até o ano 2000, tá? Então, hoje, por exemplo, a gente está em 2021, então a gente está no século XXI. Então, aqui, ó, a segunda metade do século XX, então, se é segunda metade, ele vai a partir de 1950 e vai até 2000. Tá? Essa é a segunda metade do século XX, né? A primeira metade começa em 1901 e vai até 1950. Revolução Chinesa, 1949. A civilização chinesa é uma das mais antigas em existência contínua. Seu início é projetado entre os séculos 20 e 16 a.C. Então, século 20 a.C. é 2.000 anos antes de Cristo, até o século 19 depois de Cristo. Então, a China tem mais de 4.000 anos de história, né? É muita coisa. A região chinesa ficou livre de grandes ameaças de invasões estrangeiras, o que garantiu sua longevidade e a possibilidade de desenvolvimento de uma cultura e filosofia únicas. Porém, no século XIX, o país se viu invadido e dominado pelas potências capitalistas europeias, que a gente chama de imperialismo. Né? Quando um país quer mandar no outro, a gente chama de imperialista, tá? Principalmente a Inglaterra. Desde sua fundação até 1911, a China foi um império comandado por diversas dinastias. Então, o que é uma dinastia? São famílias que têm o poder na China e continuam no poder por vários e vários anos. Em 1911, tentando diminuir a tensão e insatisfação geradas pelas presenças estrangeiras, é criada a República da China. Em 1915, o país passa a ser controlado politicamente pelos japoneses. O controle japonês aumenta a insatisfação política dos chineses, que, em 1921, criaram o Partido Comunista Chinês. Então, em 1921, foi criado o Partido Comunista. Por seu forte apelo popular, o novo partido foi visto como uma ameaça à ordem governamental. E sendo assim, suas lideranças e participantes sofreram perseguições das autoridades chinesas. Impedidos de participarem das questões políticas, os comunistas chineses, sob a liderança de Mao Tse-tung, então esse cara aqui é importante, Mao Tse-tung,
mobilizaram as populações camponesas atraídas pelas promessas do uso coletivo das terras e a criação de um sistema político igualitário. Com o apoio dos camponeses, Mao Tse-tung criou o Exército Vermelho, que entre os anos de 1930 e 1940 lutou contra o governo da nação. Então, a revolução foi feita através de um conflito armado, né? Então ele juntou lá a população dos campos, né? Que eram, de sua maioria, eram pessoas pobres, para tentar derrubar o governo. A carinha do menino aí, ó. Esse aqui é o Mao Tse Tung. Se você tiver a oportunidade um dia de ir para a China, Fran, tem um lugar lá que chama Praça Vermelha. Entendeu? Vai ter lá a fotinha do Mao Tse Tung. Aqui, ó. A Praça Vermelha. Olha lá. A fotinha do menino ali, ó. Legal, Tá vendo? Isso aqui é lá legal. na China. Olha lá Caramba. a foto dele, ó. É uma foto bem grandona, inclusive. Dava pra todo mundo ver a cara dele. Dá, ué. Olha o tamanho da foto. Olha o tamanho da pessoa, olha o tamanho da foto. Deve dar umas 2 pessoas de altura essa foto aqui, ó. Então a China até hoje é um país comunista, né? Só tem um partido só que é o Partido Comunista. Não é à toa que a bandeira da China é uma bandeira vermelha. Por causa disso também. Porque o vermelho é o símbolo do comunismo, né? E, e os dois símbolos do comunismo, quer ver? Símbolos do comunismo. O símbolo do comunismo normalmente são esses aqui, ó, que é a foice e o martelo. Em forma tipo um arco e flecha, né, se for ver. Em outros lugares tem outros símbolos também. Pode ser também uma estrela vermelha. E tem aqui, ó, os outros símbolos aqui, ó. Então, o que que representa essa foice e o martelo? A foice representa os trabalhadores do campo. São as pessoas que trabalham no campo, né, na roça. E o martelo representa os trabalhadores das cidades. Então, normalmente eles trabalhavam com martelo, né, com aço, com essas coisas assim. Então, normalmente eles usavam o martelo. Então, a união dos dois forma o comunismo. Comunismo, a palavrinha vem de comum. Quer ver? Origem da palavra comunismo. Ó, sistema político que se baseia na propriedade coletiva, sem propriedade privada, sendo que os meios de produção tá. Origem do comunismo. Ah, não, mas não tem a origem da palavra. Mas comunismo quer dizer comum, né? Todas as classes em comum. Então as pessoas não vai ter uma pessoa, por exemplo, falando que é dona de fazenda e a outra não. Então todas as pessoas vão ter um pedacinho de terra, teoricamente vão conseguir trabalho e tudo mais. Então é um sistema político onde não tem propriedade privada. Então, como que eu posso explicar isso para você? Deixa eu ver. Hoje em dia tem empresas que fabricam produtos. Então tem a Nike, a Adidas, a Apple, que fabrica o celular. No comunismo não existe essas empresas. Por que que não existe? Porque todas as empresas são do governo. Então, ao invés de você ter lá 100 marcas de celulares, você vai ter uma só. Você não precisa de 1 milhão de marcas. Você precisa de uma. Você precisa de um telefone celular. Você não precisa de uma marca. E quem vai fazer esse celular para você vai ser alguma empresa do governo. Então, obviamente, esse celular vai sair bem mais barato e cada um vai ter oportunidade de ter um. Vai ter acesso, vai ter dinheiro para comprar um. E as empresas também são todas do governo. Então, como as empresas do governo não precisam de lucro, né? Para dar para o dono da fábrica, por exemplo, então esse lucro acaba indo para as pessoas que trabalham nessa fábrica. Então, o comunismo é mais ou menos isso, né? Todas as pessoas são comuns e trabalham umas para as outras, né? Digamos assim. Após esse período de batalhas, os comunistas dominaram Pequim e em 1949 Mao Tse-tung foi aclamado como o novo líder da República Popular da China. Inicialmente apoiado pelo governo comunista soviético, o governo comunista chinês criou um grande projeto de transformação política e econômica chamado de Grande Salto para Frente. Um nome bem sugestivo, né?
Pouco depois, em 1966, surgiu um programa de controle cultural, político e ideológico, chamado de Revolução Cultural. Com a morte de Mao Tse-tung em 1976, a Revolução Cultural teve seu fim e as políticas econômicas do país se abriram para a economia mundial. Então isso aqui também é importante, né? Porque a China hoje é um dos maiores países comerciais do mundo, né? Então boa parte dos produtos que a gente consome, por exemplo, hoje no Brasil, vieram com certeza da China. Então tem componente eletrônico, celular, caneta, lápis, praticamente tudo que a gente tem no Brasil que a gente consome, algum componente ali veio da China. Atualmente, a China é a segunda maior economia do planeta e possui a maior população entre os países do globo. Vem ganhando destaque após adotar um sistema misto, economicamente capitalista e politicamente socialista. Desde 1949, o país tem apenas o PCC, Partido Comunista Chinês, no comando da nação. O país é criticado pelas principais democracias globais por ser um regime de partido único, pela falta de transparência política, pelo controle estatal das principais atividades econômicas e pela censura aos meios de comunicação e vigilância da população. Ademais, o país cresce em protagonismo por ser uma potência econômica, ter esse potencial exponencial de desenvolvimento tecnológico e bélico e influência geopolítica global. Então, isso aqui, ó, estou falando que é um país rico, tá? Um país que está desenvolvendo muito. Só que boa parte da população não se beneficia dessa riqueza, né? E são praticamente explorados, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho da Revolução Cubana. Aí, vamos ver onde fica Cuba aqui, ó. Mapa Cuba. Ah, mas aqui só parece Cuba. O mapa, vou colocar um Caribe. Agora dá para ver Cuba. Sempre essas imagens são pequenas, viu? Eu vou falar para você. Eu podia ver uma imagem grande, né? Deixa eu ver se tem outro mapa aqui. Não, mas esse aqui tá bom. Então o que acontece aqui, ó? Aqui tá o Brasil aqui embaixo. Dá até para ver que tá escrito Brasil. Ele tá aqui embaixo. Aqui é a América do Sul. Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname. Aqui, ó, nessa parte do meio aqui, ó, tem alguns países, todos os países aqui, ó, que estão no mar, são ilhas, né? E esses países aqui ó, que estão grudadinhos com o México, são países que a gente chama de países caribenhos ou da América Central, porque aqui é o Mar do Caribe. Então aqui a gente tem o Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, aqui ó, Jamaica, Porto Príncipe, aqui República Dominicana, Cuba, Nassau, Ilhas Virgens Britânicas, aqui são vários e vários e vários países aqui, ó. Vários e vários países. E aqui no meio está Cuba, que é a maior ilha aqui dos países que tem aqui no Caribe, né? E Cuba é um país que fica próximo também dos Estados Unidos, ó. Aqui já é Miami, que é na Flórida, né? Que é nos Estados Unidos. Também fica próximo aqui ao México. Fica bem no meio do Caribe. Então aqui está Cuba, então está bem no meio aqui entre a América do Sul e a América do Norte. Só para você situar onde que fica. As ilhas que compõem o país Cuba foram habitadas desde o quarto milênio a.C. pelos povos cibonês, taínos. A região passou a ser ocupada e explorada pelos espanhóis a partir de 1492, sob domínio espanhol. A região foi produtora de tabaco e açúcar, com predomínio de mão de obra escravizada de origem africana. Então, Cuba era um país que existiam habitantes lá, certo? Então, os povos que habitavam Cuba antes da chegada dos europeus, eram esses povos aqui, ó, os ciboneses e os taínos. Daí, quando chegaram os espanhóis, eles começaram a produzir cana-de-açúcar e tabaco na ilha, né? Em 1898, após a derrota espanhola numa guerra com os Estados Unidos, Cuba se torna uma nação politicamente emancipada. Então, ela conseguiu a independência, né, em 1898.
A independência do país não gerou melhorias para a grande maioria da população cubana. A economia continuou dependente da exportação de produtos primários e a renda concentrava na pequena elite no controle de empresas com sede nos Estados Unidos. Esse país, inclusive, por meio de uma emenda constitucional, a emenda Platt, possuía o direito de intervir em Cuba caso os interesses desse país, de seus cidadãos e empresas fossem ameaçados pelo governo cubano. Então, querendo ou não, Cuba era um país dependente totalmente dos Estados Unidos. Dessa maneira, Cuba, pouco a pouco, se transformou em um quintal de grandes empresas estadunidenses. Essa situação contribuiu para a instalação de um Estado subserviente e fragilizado. De fato, ao longo de sua história depois da independência, Cuba sofreu várias ocupações militares estadunidenses, até que o general Fulgêncio Batista empreendeu um regime ditatorial com apoio explícito dos Estados Unidos. Então, o último presidente de Cuba, sem ser o do Partido Comunista, foi Fulgêncio Batista, que era um general. Nesse período, a população era refém de graves problemas sociais, que contrastavam com o luxo e a riqueza existentes dos nightclubs e cassinos destinados à minoria privilegiada. Concomitantemente a isso, o governo Fulgêncio Batista ficava cada vez mais conhecido por sua negligência com as necessidades básicas da população e a brutalidade com a qual reprimia seus inimigos políticos. Foi nesse cenário conflituoso que um grupo de guerrilheiros tomou forma com o propósito de derrubar o governo pela força das armas. Sob a liderança de Fidel Castro, Camilo Cienfuegos e Ernesto Che Guevara, esses aqui foram os protagonistas da revolução, um pequeno grupo de homens se espalhou em diversos focos de luta contra as forças militares de Batista. No último ano de 1959, os rebelados conseguiram finalmente acabar com a ditadura do Fulgêncio Batista e estabelecer um novo regime pautado na melhoria das condições de vida dos menos favorecidos. Eu tomar uma água aqui que esse texto é grande. Entre outras propostas, o novo regime, instaurado em janeiro de 1959, defendia a realização de uma ampla reforma agrária e o controle governamental sobre as indústrias do país. Tais proposições, obviamente, contrariaram diretamente os interesses estadunidenses, que responderam aos projetos cubanos com a suspensão das importações do açúcar e tabaco. O açúcar cubano, desculpa. Dessa forma, o governo de Fidel Castro acabou se aproximando do bloco soviético, para que pudesse dar sustentação ao novo regime instaurado. A aproximação com o bloco socialista rendeu novas retaliações do vizinho Estados Unidos, sob o governo de John Kennedy, que rompeu as relações diplomáticas com Cuba. A ação tomada no início de 1961 foi logo seguida por uma tentativa de contragolpe, no qual o grupo reacionário treinado pelos Estados Unidos tentou instalar-se sem sucesso. Uma guerra civil que ficou conhecida como Invasão da Baía dos Porcos. Após o incidente, o governo castrista reafirmou os laços com a União Soviética e passou a definir Cuba como uma nação socialista. Então, Cuba virou uma nação socialista igual à União Soviética. Para que a nossa configuração política cubana não fosse tomada como exemplo por outras nações da América Latina, os Estados Unidos criaram um pacote de ajuda econômica conhecido como Aliança para o Progresso. Em 1962, a União Soviética buscou transformar Cuba em um importante ponto estratégico com a suposta instalação de mísseis apontados para o território estadunidense. A chamada Crise dos Mísseis marcou mais um ponto da Guerra Fria e, ao mesmo tempo, desencadeou o isolamento do bloco capitalista contra a Ilha Socialista. Então, a União Soviética foi lá e instalou um tanto de míssil voltado para os Estados Unidos, né? Se a gente pegar aqui no globinho, deixa eu ver se tem um mapa mundi aqui. Cadê? Vou colocar aqui. Mapa mundi. Só para você ver onde que era a União Soviética, onde que é Estados Unidos e Cuba, né? Vou pegar aqui. Nossa, eu pedi imagem grande, imagem pequenininha. Olha lá. Ah, porque tá em cima aqui. Deixa eu ver. Ai, eu pedi imagem grande.
Por que só tem imagem pequena? Ai, meu Deus do céu, o Google só me trola. Aí, ó, tudo pequeno. Falar pra você. Ai, ai. Aí, ó, tudo embaçado. Não dá nem pra ver direito. Pô, não tem um mapa grande. Pelo amor de Deus. Chego grande. Tamanho grande. Olha lá. Ah, não é possível. Isso dá pra ver mais ou menos. Então aqui tá a União Soviética, ó. Essa partezinha aqui, ó. Que é a Rússia hoje em dia, praticamente. Tinha outros países também que faziam parte da União Soviética. Cuba tá aqui, ó. Onde tá a setinha aqui, ó. Então o que acontece? Como os Estados Unidos que tá aqui e a União Soviética, eles estavam na Guerra Fria, né? Então, querendo ou não, um estava quase entrando em guerra com o outro. Então a União Soviética foi lá e instalou alguns mísseis aqui, ó, em Cuba. Então tá muito perto dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos não gostou. Então isso aí a gente chamou de crise dos mísseis. Foi durante o período da Guerra Fria. Por que chama Guerra Fria? Porque os Estados Unidos e a União Soviética não entraram em conflito, né? Eles não entraram em guerra, em vias de fato. É igual dois cachorrinhos, assim, um latindo pro outro, e quando você solta os dois, eles acabam que nem briga. Com isso, o governo cubano acabou aprofundando sua dependência com as nações socialistas e, durante muito tempo, sustentou sua economia por meio de auxílios e vantajosos acordos firmados com a União Soviética. Nesse período, projetos nas áreas de educação e saúde estabeleceram uma exponencial melhoria na qualidade de vida da população. Entretanto, a partir da década de 90, a queda do bloco socialista exigiu a reformulação política e econômica do país. Em 2008, a saída do presidente Fidel Castro do governo e a eleição do presidente Barack Obama, vários analistas políticos passaram a enxergar uma possível aproximação entre Cuba e Estados Unidos da América. Coisa que não ocorreu muito, tá? Bem mais ou menos. Exercícios. Então vamos lá. Por que líderes e participantes dos partidos comunistas foram perseguidos na China republicana? Bom, se você é comunista, você não pode ser republicano, certo? Porque quando na república você tem participação política. No Partido Comunista, normalmente são poucas pessoas que fazem um partido ali e eles que vão tomar o poder. Então, por que líderes e participantes do Partido Comunista foram perseguidos? Pois tinham ideologias diferentes nas áreas da política, sociedade e economia. Ficava bem simplesinha a resposta. Bem simplesinha mesmo. Senão fica bem longa também. Se quiser, Fry, tirando print ou depois ver lá o videozinho no YouTube, você que sabe. Uhum, vou tirar print depois. Então tá bom. Então aqui, ó. Leia o trecho. Nos últimos anos, os dois países gravitaram mais próximo do outro em meio à deteriorização de suas relações com o Ocidente. Para a Rússia, uma virada na direção da segunda maior economia do mundo foi uma solução natural para as sanções contra a anexação da Crimeia e as incursões do leste da Ucrânia em 2014. Já o governo da China ficou mais do que feliz em abraçar laços mais estreitos com seu vizinho do norte, à medida que as tensões aumentavam em quase todos os aspectos de suas relações com os Estados Unidos. Então, isso aqui é uma notícia bem atual, está falando sobre a relação da China com os Estados Unidos, né? E a relação da China com a Rússia, que eles são amiguinhos, com os Estados Unidos não. A aproximação de China e Rússia está relacionada ao distanciamento geopolítico dessas nações em relação a qual país do Ocidente? Então, um país do Ocidente, a gente já pode responder: Estados Unidos. O que essas tensões entre esses países têm em relação à Guerra Fria? Então, qual que é a relação? A Rússia
A Rússia foi um dos países pertencentes Aí, à ó, só falar em Isadora. União Soviética. De- Só entrou? Boa Tá falando tarde. mal ou bem, hein? Falando de você não, eu falei só que você tinha tomado vacina, Não, que você pra não eu ia falar depois participar eu da aula. falar em mim, eu pareci. Não, tô falando de você não. Tô respondendo a pergunta. Ok, ok. Tava respondendo a pergunta. Então aqui, ó, a Rússia foi um dos países pertencentes à União Soviética, inclusive o principal país, né? Principal país. E tinha como rival os Estados Unidos. Estados Unidos. Enquanto a China sempre foi parceira da URSS. Isso aqui é a União Soviética, tá? União Soviética. O RSS quer dizer o quê? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ó, Estados Unidos, ponto. A Rússia foi um dos países pertencentes à União Soviética, o principal país, e tinha como rival os Estados Unidos. Enquanto a China sempre foi parceira da União Soviética e, vírgula, consequentemente, rival dos americanos. Estados Unidos, né? É de chato falar americano, mas fazer o quê? Já entrou até em convenção, né? Só que são os estadunidenses, né? Então, vou trocar aqui. Americano, nós somos americanos. Estadunidenses. Certo? Então vamos para 3. Se tiver, alguém tiver dúvida aí, vocês dão um grito, tá? Vocês dão um grito. E é um tema difícil, nosso nono ano, eu vou falar para você, nono ano é mais difícil que o terceiro ano, pelos temas das aulas. É bem difícil, bem difícil. 3. Caracteriza a ditadura de Fulgêncio Batista. Bom, Fulgêncio Batista, só para colocar aqui, ele foi presidente, ditador de Cuba, foi o último, né? E foi derrubado pela Revolução Cubana. Então, quais foram as características, né? O presidente Batista tinha sua política voltada para os Estados Unidos, onde beneficiava empresas e empreendimentos estadunidenses, enquanto a população passava por necessidades. Vou colocar assim, resumido, isso não cabe. Então, o presidente, o Fulgêncio Batista em Cuba, era aquele presidente que governava para os outros, né? É exemplo do nosso queridíssimo hoje em dia, né? Então, o que acontece? Um presidente assim, ele faz acordos que normalmente privilegiam o outro país, não o país dele. Por que ele faz isso? Porque ele está ganhando alguma coisa em contrapartida, né? Então, quando houve a Revolução em Cuba, eles derrubaram esse presidente e o Fidel Castro, Che Guevara e o... Esqueci o nome do outro, eu sempre esqueço. Cadê ele aqui? Aqui, ó. O Camilo Cienfuegos, o Camilinho. O Camilinho, eles tomaram o poder e fizeram com que a população tivesse um, um estilo de vida, ou melhor, não um estilo de vida, um conforto melhor, né?
Então ele fez a reforma agrária, então as pessoas que não tinham terra passaram a ter, melhorou o sistema educacional, melhorou o sistema de saúde, deu mais privilégios para a população ingressar, por exemplo, num curso superior e tudo mais. Hoje ela passa necessidade, porque é um país que sofre embargo econômico. Os Estados Unidos não deixa que outros países façam acordos com Cuba, né? Então acaba que o país também não tem tanto a oferecer, porque é uma ilha, né? Então o produto mais exportado de Cuba é o charuto. O charuto, digamos assim, não é um produto muito que muita gente utiliza. Sem contar algumas frutas e o turismo. Então a ilha vive disso, basicamente. É o turismo, algumas frutas e o tabaco, né? Que no caso é o charuto. Então não é uma economia forte, né? Só que a população, em contrapartida, é uma população culta, né, que tem acesso à educação, baixíssimo índice de violência e tudo mais. Há contestações perante o governo, né, porque como é um país de regime fechado, então se você falar mal do governo lá, eles não vão ser bonzinhos com você, né. Acontece algumas coisas lá que a gente acaba que não fica sabendo, mas acontece. O que foi a crise dos mísseis em Cuba? Então, a crise dos mísseis, foi intervenção militar realizada pela União Soviética tentando intimidar militarmente, militarmente os Estados Unidos. O que eles fizeram? Igual no mapinha lá que eu mostrei. Esse mapinha horrível. Cuba tá aqui, ó. Eu acho que eu tenho até Cuba aqui. Dessa vez tá grande, né, Jorge? Esse mapa aqui tá bom, ó. Dessa vez tá bom. Esse mapa tá bom ou tá ruim. Então o que acontece? A União Soviética instalou alguns mísseis em Cuba, e Cuba tá do lado dos Estados Unidos. Então quando os Estados Unidos descobriu que a União Soviética tinha instalado mísseis aqui, quase que o planeta Terra acabou, né? Tem isso também, né? Porque hoje em dia tem tanta arma nuclear, mas tanta arma nuclear, que se todo mundo atirar a bomba um país no outro, acaba o mundo, né? Dá para destruir a Terra umas 10 vezes. Então a crise do MIS foi uma intervenção militar realizada pela União Soviética tentando intimidar militarmente os Estados Unidos. Nossa, eu coloquei militar, 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 não tá de vez, né? Mas é basicamente isso aí. Explique o que foi a Aliança para o Progresso. Progresso. Então tá aqui, ó. Cadê? Pararam. Não. Onde que eu vi aqui? Pá, 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 pá. Acabou o aproximando soviético. Uai, eu pensei que eu tinha colocado aqui grifado. Perdi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Controle dessa faixa. Em seguida. Aqui, ó. Achei. Achei. Então, para a nova configuração política cubana não fosse tomada como exemplo por outras nações da América Latina, os Estados Unidos criaram um pacote de ajuda econômica conhecido como Aliança para o Progresso. Em 1962, a União Soviética buscou transformar Cuba. Tá. Então foi um pacote, né? Aqui, ó. Foi um pacote político econômico oferecido para os países que fizessem
acordos com os... É como se fosse o seguinte, para os países não virarem países comunistas também, né? Os Estados Unidos deram alguns empréstimos, né, de dinheiro e tudo mais. Quem na época se aproveitou disso foi o nosso queridíssimo Juscelino Kubitschek, tá? Tanto é que a construção de Brasília foi graças a essa ajudinha aí. Foi ali 1900, por volta de 1955, mais ou menos. E a Revolução Cubana, se não me engano, foi em 1949. Cadê aqui? Não, 1959. Brasília foi inaugurada em 1960. Então foi mais ou menos nesse meio tempo aqui que o JK conseguiu um empréstimo para construir Brasília. Você vê, ó, como algumas coisas de fora do país acabam tendo relação aqui dentro do país. A construção da nossa capital foi graças a essa ajudinha aí, essa aliança para o progresso. Tanto é que o slogan da campanha do JK era 50 anos em 5. Ele falou que ia avançar o país, ia trazer prosperidade para o Brasil em 5 anos de mandato dele. Então ele ia fazer 50 anos de progresso e tal em 5 somente. Então essa era a campanha política dele. Alguma pergunta, gente, sobre essas questões aqui? Não, Não? Isa, tá aí? saiu. Saiu? Uai, por que ela saiu? Sem vergonha. Saiu. Vou pausar a gravação aqui. Será que aconteceu com ela? Interromper.